Olá, seja bem-vindo à aula A Obra Continua. O valor ao princípio dessa aula é: sou uma obra amada por Deus. Resumo da aula: ensinar que Deus é o construtor de nossas vidas e que precisamos dele todos os dias para moldar nosso coração e mente. Os objetivos de aula são 4 e o número 1 é reconhecer que Deus é o construtor de nossas vidas. Número 2, entender que estamos no processo de construção para glorificar a Deus. Número 3, motivar que recebam Jesus para iniciar a obra de Deus. E número 4, identificar que Jesus nos limpa do pecado. Nós temos o versículo para memorização, que está lá em Filipenses 1:6. E esse versículo ele vai ser apresentado no formato de quebra-cabeça. Então você pode espalhar pela sala um quebra-cabeça ou sentar em círculo com as crianças e aí vocês vão colocar o quebra-cabeça. Se você estiver com crianças maiores, as crianças estiverem ali com a Bíblia, que é muito importante, você pode pedir para que eles abram na referência bíblica, né, em Filipenses 1:6, para que eles abram lá em Filipenses 1:6 e aí, seguindo a Bíblia, eles montem um versículo e depois você pode ler com eles, tá bom? Então, o versículo de Filipenses 1:6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. E aqui no roteiro tem mostrando como que fica o quebra-cabeça todo montadinho. Para incentivar a memorização, nós vamos utilizar um cubo que é 2 em 1. Esse cubo a gente vai utilizar tanto no momento da memorização quanto no momento das perguntas. Então, no momento da memorização, você vai pegar aqui as fichas para memorização e vai colocar aqui dentro, tá? Então, montou ali o quebra-cabeça de Filipenses 1:6, chacoalha e pede para as crianças retirarem uma forma para memorização. Vamos ver como nós vamos recitar o versículo de Filipenses 1:6? Nós vamos recitar o versículo de Filipenses 1:6 sussurrando bem baixinho. E aí vocês vão retirando aqui a forma para memorização e conforme for saindo a forma para memorização, vocês vão então recitando o versículo várias vezes. Seguindo aqui o nosso roteiro, nós temos uma dinâmica proposta e para essa dinâmica você vai precisar de materiais simples como blocos de montar e folha sulfite. A nossa aula vai falar sobre construção, que Deus está construindo em nós, que Ele deseja fazer uma construção em nós. Como que você vai fazer na hora da dinâmica? Você vai pegar os blocos de montar e realmente ter uma conversa com as crianças sobre a construção, sobre o que é construir algo. E aí vocês vão montando os bloquinhos e para mostrar que o inimigo não deseja, não quer deixar com que Deus trabalhe nas nossas vidas, você vai então colocar pedaços de sulfite e tentar encaixar uma peça na outra. E você vai ver que o encaixe não vai ficar perfeito, que a construção vai começar a ficar meia torta. Por quê? Porque tem algo ali no meio atrapalhando, que é a folha sulfite. E aí você, claro, vai fazer essa correlação conosco. Deus está construindo a nossa vida, Ele é o construtor da nossa vida, mas o inimigo ele não deseja com que nós sejamos construídos por Deus. Ele não deseja ver a obra que Deus está fazendo na nossa vida se completar. E por isso, a todo instante, Ele está tentando colocar coisas no nosso coração para atrapalhar essa construção, para atrapalhar a construção de Deus, para fazer com que essa construção pare ou então para que essa construção fique toda torta, tá bom? E aí, no momento da história, nós vamos utilizar um livro 3D que é muito legal. Esse livro 3D é bem fácil de montar, acho que já deixei aqui pra vocês como é que faz a montagem. Então, ó, nós temos aqui a capinha, que são vários quebra-cabeças, e quando você abre, a figura, ela pula, ela fica pra cima. Então, aqui a gente vai falar sobre a obra de Deus. Deus fez o mundo todo perfeito, o pecado entrou no mundo, mas Deus tinha um plano. A obra não parou só porque o pecado entrou no mundo, porque o bom construtor, o nosso Deus, ele tem um plano para tudo, nada foge do controle de Deus. Então aqui, ó, o plano de Deus que foi enviar Jesus à Terra, fazer com que Jesus morresse na cruz para salvar a nossa vida, nos libertar de todo o pecado. E uma coisa muito interessante é que a obra terminou com Jesus. Quando Jesus lavou o nosso coração, limpou o nosso coração? Não. A obra continua até o dia de Cristo Jesus, até o dia que Ele voltar e nos levar para o céu. Então, a obra, ela continua.
Esse é o link que vai falar sobre isso, que a obra de Deus na nossa vida, ela continua, que nada foge do controle de Deus, que existem dois construtores, o bom construtor, que é o nosso Deus, o nosso Pai, que está construindo coisas boas em nós através de Jesus, e existe o mau construtor, que é o inimigo, o adversário de nossas almas, que não deseja ver a nossa construção completa. Por isso, a todo momento, ele tenta fazer com que a nossa construção, a construção de Deus em nós, pare, tá bom? E aí nós temos a parte da revisão, que eu já falei pra vocês, que a gente vai utilizar, então, o dado, que foi o dado da memorização, se lembram? A gente utilizou o dado da memorização. Agora, ao invés de a gente apresentar mostrando essa parte, a gente vai virar aqui o cubo, claro. Nós vamos colocar as fichas de perguntas aqui dentro, chacoalha, e aí as crianças vão retirar aqui a pergunta. E aí vocês vão fazer o momento da revisão, sempre recapitulando aquilo que as crianças não estão conseguindo, você ajuda elas, tá bom? A pergunta que eu tirei é: por que Jesus veio à Terra? Vamos a outra pergunta. Quem é o construtor da sua vida? Então, são perguntas referentes ao ensino, tá bom? Ainda no nosso roteiro, nós temos duas sugestões de atividade. Uma sugestão para as crianças pequenas e outra sugestão para as crianças maiores. As crianças pequenas, elas vão fazer a produção aí da construção delas. Então, tem ali os tijolinhos na atividade e a única coisa que elas vão fazer é realmente recortar esses tijolinhos e fazer a colagem ali, simulando o muro, simulando ali a construção. E a atividade das crianças maiores é essa daqui, que é um caça-palavras aqui dentro do muro. Deus está me construindo, encontre o que Deus está construindo em você. E aí aqui tem as palavras referentes que as crianças têm que procurar aqui no caça-palavras. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Para colocar em prática, é só baixar o material que está aqui abaixo do vídeo.